começar, pra gente não perder tempo aqui, né? Como eu falei, sei que tem muita gente aqui no horário do almoço, né? Muita gente aproveitando aqui esse tempinho para ter esse aulão, pra gente falar hoje sobre esse imposto que é tão complexo, que gera tantas dúvidas, né? Que na prática ali o bicho pega. Eu sei bem como é. Até comentei hoje nos stories que quando eu lido, né, com algum tema muito complexo, então alguma interpretação, alguma operação mesmo que seja complexa, eu gosto de fazer o quê? De esquematizar aquela operação ou aquela legislação, porque isso facilita muito o nosso entendimento, né? Então quando a gente vê o famoso, né, desenha, né, quer que eu desenhe, é isso mesmo, né? Eu gosto desse desenho para que a gente consiga visualizar melhor os cenários, entender melhor o que a legislação quer trazer para a gente, tá bom? Então, tô vendo aqui, deixa eu até trazer aqui a minha tela mais para cá, e eu consigo agora ver todos vocês e me ver também. Agora ficou bom. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar hoje sobre ICMS-ST no nosso aulão. Preparei um material aqui, tá? Eu sei que tá pequenininho, vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. E o que é importante, né, a gente entender sobre o ICMS-ST. Então eu trouxe aqui nesse aulão de hoje alguns conceitos que eu julgo que são um pouco mais básicos, tá? Porém são essenciais para a gente conseguir desenvolver um trabalho que tenha substituição tributária. Para a gente conseguir, né, desenvolver uma análise e entender se aquele produto tem a incidência do ST ou não. Tá? Então, esse é o foco do nosso aulão de hoje. A gente entender o que é a substituição tributária, quando ela se aplica, tá? E como que a gente faz para analisar os produtos que estão sujeitos à substituição tributária, porque isso também causa muita dúvida. Ontem, inclusive, estava conversando com uma aluna do meu curso de recuperação de crédito sobre esse assunto, né? E ela falou, Aline, e quando não tem NCM toda? E quando a descrição não é exatamente igual? Né? E quando o SEST não corresponde ao segmento do meu produto? O que eu faço? Tem ou não tem? Né? Incide ou não incide a substituição tributária? Então, realmente, quando a gente coloca em prática, quando a gente leva a substituição tributária para a prática, muitas dúvidas surgem, né? Porque a gente tem ali, em muitos cursos até, né? Eu já fiz vários cursos para aprender ICMS-ST. A gente tem ali um mundo perfeito, né? Então, a NCM perfeita, a descrição perfeita, o segmento perfeito, tudo bate. Mas e quando um desses não corresponde, né? E até voltando, né? Porque a gente vai falar aqui desde o início, que é uma dúvida que é muito comum para quem está começando. Aline, que trem é esse de substituto substituído? Qual que é a diferença entre um e outro? Né? Como que eu sei? E aí? Né? Como que tudo isso funciona? Então, esse vai ser o tema da nossa live, do nosso aulão de hoje. E aí eu quero que, por enquanto, vocês me contem aqui nos comentários quem já trabalha com ST, quem tem facilidade, quem acha que é um bicho de 7 cabeças realmente, né? Porque traz toda essa complexidade, a gente realmente dá um nó na cabeça, certo? Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui a tela, para que vocês consigam, né, visualizar melhor aqui. Bom, então vamos lá, deixa eu ver se está aparecendo aqui certinho para vocês. Mas de qualquer forma eu vou falando também, tá? Para que vocês consigam acompanhar. Bom, então quando a gente fala de substituição tributária, né, essa sistemática, a gente tem um regime tributário, a gente tem uma sistemática de apuração ali do ICMS, tá? Onde outro contribuinte do imposto assume a responsabilidade pelo pagamento, ok? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pagar o imposto equivalente a toda a cadeia. Então, vamos voltar? Eu tenho um contribuinte, tá? Que ele vai ser responsável pelo pagamento do imposto referente às operações de toda uma cadeia, né? E eu já vou explicar para vocês o que é essa cadeia de operações que a gente tanto fala quando o assunto é ICMS-ST, tá?
Se vocês não estiverem conseguindo visualizar certinho, eu vou falando tudo que está aqui, tá bom? E depois vou pensar na possibilidade de compartilhar esse material com vocês. Mas eu vou falando e vou explicando aqui tudo bonitinho, tudo que está escrito eu vou falar, tá? Para não gerar dúvidas. Então, quando eu falo de substituição tributária, eu vou ter um contribuinte que vai ser responsável pelo recolhimento do ICMS de todas as operações que vão acontecer envolvendo aquele produto, tá? Eu sei que existem algumas exceções, mas esse é o conceito geral da substituição tributária. Então, eu tenho um contribuinte que está substituindo os demais, certo? Então, isso é a substituição tributária, isso que é a substituição tributária. Esse é o conceito geral. E aqui, eu fiz um desenho justamente dessa cadeia de operações para a gente conseguir entender melhor, tá? Como que isso funciona, como que começa essa cadeia, quem começa, quem termina, quem está no meio, enfim, como que funciona, como que transita o ICMS nessa cadeia de operações. Então aqui, para a gente começar, nós temos a indústria. E aqui eu dou o exemplo de uma indústria de bebidas. Inclusive hoje fiz um post, né, explicando sobre contribuinte substituído e substituto. Depois, se você ainda está aprendendo ST, se você ainda tem um pouco dessa dúvida, seria interessante você salvar esse post para que você tenha ali como ferramenta de consulta, tá? E aí eu dei esse mesmo exemplo de uma indústria de bebidas, ok? Então aqui eu tenho a minha indústria de bebidas, né? Vamos pensar numa Coca-Cola da vida, para facilitar aqui o nosso entendimento. Então eu tenho aqui a Coca-Cola. O que a Coca-Cola faz? Ela vai industrializar ali o refrigerante e ela vai vender esse refrigerante para algumas distribuidoras por todo o país, certo? O que essa distribuidora vai fazer? Ela vai vender esse refrigerante que ela comprou lá da Coca-Cola para alguns comércios. Aqui eu dei o exemplo do Bar do Zé. Então o Bar do Zé vai lá nessa distribuidora, vai fazer o pedido dele e ele vai receber esses refrigerantes, né, que ele comprou e que a Coca-Cola industrializou. E o Bar do Zé vai vender esse refrigerante para quem? Para um consumidor final, tá? Ou ainda, o Bar do Zé, ele pode expandir os seus negócios e ele pode vender esse refrigerante, inclusive para outro estado. Por que não? Né? Ele está ali com o refrigerante, se ele quiser vender para outro estado, ele pode vender para outro estado, certo? Então, isso aqui, pessoal, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Isso aqui é o que a gente chama de cadeia de operação. Então, quando alguém falar para você sobre ICMS-ST e utilizar esse termo, é o primeiro da cadeia, é o último da cadeia, né? É isso aqui que a gente se refere a cadeia de operações. Então, a indústria, que vende para a distribuidora, que vende para o comércio, que vende para o consumidor final, que vende para outro estado. Mas, obviamente, que aqui nós estamos falando do mundo perfeito, né? Porque às vezes a indústria pode vender para outra indústria, a distribuidora pode vender para uma indústria e por aí vai, né? Então a gente sabe que no dia a dia o mundo não é tão perfeito assim. Se fosse só isso daqui seria lindo. E o nó na cabeça dá justamente nesse momento, né? Por isso que a gente tem que aprender o conceito, a base, né, dos tributos. Porque senão entra naquilo que eu sempre falo. Se a grama mudar de cor, o cavalo morre de fome. Por quê? Porque você só sabe analisar se for assim. E se isso aqui muda? Né? E se esse cenário é diferente, você faz o quê? Então, por isso que você tem que entender qual é o conceito de substituto, qual é o conceito de substituído, para que serve a substituição tributária. Para quando essa operação aqui não estiver nessa linha perfeita, você entender o que você precisa fazer, tá bom? Bom, seguindo aqui, pessoal, o que mais acontece quando a gente fala de substituição tributária? Então, eu tenho aqui a minha Coca-Cola, que vendeu para minha distribuidora,
que vendeu para o Bar do Zé, que vendeu ou para o consumidor final ou para outro estado, tá? Por que a Coca-Cola, né? Por que ela é a responsável pelo pagamento? Então, o que a substituição tributária prevê? Que o primeiro da cadeia, que geralmente é a indústria ou o importador, ele vai ser o responsável pelo pagamento do ICMS em relação aos demais. Então, o que isso significa? Que a Coca-Cola vai recolher o ICMS referente à operação dela e também o ICMS referente às operações dos demais. Tá? Então, a gente precisa entender isso aqui muito bem. Mas, Aline, por que a Coca-Cola tem que fazer isso? Porque ela é boazinha? Porque ela quer pagar o ICMS de todo mundo? Nossa, como a Coca-Cola é legal. Não, ela faz isso porque a legislação prevê que ela deve fazer isso. E por que a legislação prevê que ela deve fazer isso? Porque vocês concordam comigo que é muito mais fácil para o fisco, né, fiscalizar um do que fiscalizar vários? Não que ele não fiscalize, tá, gente? Não que, então a distribuidora nunca vai ter uma fiscalização do ICMS, não. Mas ele preferiu concentrar o recolhimento na indústria ou no importador para que isso facilite a sua vida, né? Para que isso facilite ali a sua fiscalização, para que ele consiga concentrar a sua fiscalização em menos estabelecimentos, certo? Então, a substituição tributária, ela serve para isso, para o fisco conseguir centralizar a sua fiscalização. Então, aqui, a indústria ou importador vai ser o responsável por este recolhimento, tá? E, Aline, onde que a gente tem a base legal, né, da substituição tributária, dessa sistemática aqui de apuração do ICMS? Na Constituição, no CTN, na Lei Candir. Então, vocês entendem o quanto é importante a gente realmente ter essa base bem constituída, né? Acabei de falar isso para vocês. Então, a partir do momento que vocês estudam aqui, e eu tô falando aqui, gente, ó, um artigo e um artigo. São 3 artigos que você vai ler num primeiro momento para você fixar essa base, esse conceito da substituição tributária. 3 artigos apenas, tá bom? Então, isso é bem importante. Voltando aqui para a nossa cadeia de operações, tem mais uma coisa que é importante vocês saberem. Quando a gente fala do recolhimento, quando a gente fala que a Coca-Cola vai recolher o ICMS próprio, ou seja, da operação dela, da venda dela, e também o ICMS-ST, que se refere às operações subsequentes, a gente está pensando que tudo isso vai acontecer dentro de um mesmo estado, tá? Então vamos pensar que a Coca-Cola está aqui em São Paulo. A distribuidora está aqui em São Paulo, o Bar do Zé está aqui em São Paulo, o consumidor final está aqui em São Paulo. Então, quando ela recolher isso aqui, esse ICMS para São Paulo vai falar, beleza, obrigada Coca-Cola, né? Facilitou a nossa vida. Mas foi o que eu falei, né? Na nossa vida prática, no mundo real, as coisas não são assim, certo? Então, pode ser que essa distribuidora venda para todo o Brasil. Como que fica esse ICMS aqui que a Coca-Cola pagou? Porque a Coca-Cola, ela recolhe, mas ela repassa, né? Então, ela vai fazer esse adiantamento do ICMS para os cofres, né, públicos ali, estaduais. E depois, pode acontecer que toda essa situação, toda essa operação que foi pensada que aconteceria dentro de São Paulo, saia de dentro do estado. E como fica esse ICMS que a distribuidora foi onerada? Certo? Então, tudo isso impacta. Vejam, é realmente complexo. Mas a gente precisa entender esse cenário aqui. Então, se vocês quiserem, se vocês gostarem dessa live, vocês me mandem direct pedindo uma live para a gente falar só de ressarcimento. Porque aí é onde entra justamente essa operação. Tá? Então, quando a gente fala da cadeia de operações, a gente está pensando, num primeiro momento,
que tudo está acontecendo dentro do mesmo estado, tá? Então, nenhum outro estado está sendo lesado. Porque vocês concordam comigo o seguinte: a Coca-Cola que está aqui em São Paulo vendeu para a minha distribuidora que está aqui em São Paulo. Então, o ICMS está circulando aqui dentro do estado. A partir do momento que a minha distribuidora vende para outros comércios, para todo o Brasil, vamos supor, como que ficam esses estados que estão, né, ali recebendo essa mercadoria? Como fica o estado de destino dessa mercadoria? Ele vai ficar sem ICMS nenhum? Tá? Então, eu não vou entrar nesse ponto hoje, senão a gente vai ficar aqui até dezembro falando. Mas se vocês gostarem dessa live, me peçam por direct, que eu penso na possibilidade de a gente ter uma próxima live falando mais sobre esse assunto, falando mais sobre ressarcimento, tá bom? Bom, alguma dúvida? Tô vendo aqui mais uma galera entrando na nossa live. Quem tiver dúvidas, me mandem aí nos comentários que eu tô de olho, tá bom? Então, entendemos que o ICMS é uma sistemática de apuração, onde eu tenho um contribuinte responsável pelo recolhimento das operações subsequentes. Por que que isso acontece? Para facilitar a fiscalização. Ao invés de eu fiscalizar 1 milhão de estabelecimentos, eu vou concentrar minha fiscalização sobre o recolhimento daquele produto em um único estabelecimento. Quem que é esse estabelecimento? A indústria ou o importador, que são sempre os primeiros da cadeia, são sempre os primeiros aqui da minha operação. Esses contribuintes, seja a indústria ou o importador, ele vai recolher o ICMS próprio, da sua própria operação, e também o ICMS-ST, que se refere ao ICMS das operações subsequentes, certo? Que é da distribuidora, do comércio e assim por diante. O que significa que quando a minha distribuidora ou o meu comércio vender esse produto, não vai incidir o ICMS, porque ele já foi recolhido e foi repassado no preço praticado, tá bom? Então, isso aqui é ICMS-ST, ok? O pessoal tá falando que quer a live, né, do ressarcimento. Vamos ver. Até o final, aí a gente vai decidindo, tá? E aí eu falei que existe um mundo imperfeito, que é exatamente o mundo em que vivemos, que é o nosso dia a dia. Que é onde essa operação pode não acontecer toda dentro do estado, pode ser que em algum momento a venda saia do estado, pode ser que eu não siga exatamente esse caminho. Pode ser que a minha indústria venda para uma distribuidora que vende para uma indústria, certo? Pode ser que a minha indústria venda diretamente para outra indústria. E aí são situações que a gente precisa analisar. Então, a substituição tributária, ela vai ser definida pela sua operação, pela operação que está sendo praticada e também pelo produto que está participando de toda essa operação, tá bom? Vamos ver aqui. Gente, eu não enxergo muito bem, viu? Então, vou tentar ler aqui os comentários. Então, aqui, ó, no caso de a distribuidora ser substituto, também na compra vem destacado o ICMS-ST na nota fiscal do fabricante, na venda da distribuidora ela não destaca mesmo assim. Então, a gente tem que entender por que essa distribuidora seria substituto, em qual situação, por que ela é o substituto. Porque se a gente pensa na cadeia de operações gerais, né, na cadeia geral aqui de operações, ela não é o substituto, ela deveria ser substituída. Então a gente precisa entender por que ela está sendo substituto e para quem ela está vendendo, tá? Então a gente tem que entender de onde vem e para onde vai. Então o ICMS-ST ele é complexo porque a gente tem que analisar a operação e o produto envolvido nessa operação, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, ICMS-ST, quando a gente fala de IVA ajustado, também é assunto para outra live, tá? Senão a gente vai ficar aqui também 1000 anos. Bom, eu tô vendo aqui que vocês estão com dúvidas quando a operação é diferente disso, né? Mas vamos fazer o seguinte, hoje vamos ficar aqui nesses conceitos básicos, porque muita gente que tá aqui nessa live, e eu sei pelos rostinhos que vão subindo aqui, tem dúvidas nesse básico.
E se vocês não entenderem bem esse básico, vocês não vão entender o resto. Então a gente pode fazer outras lives onde eu vou trazer aqui um monte de operação diferente. A indústria para indústria, a distribuidora, se tem a possibilidade dela ser substituta, né? A distribuidora que vende para todo o Brasil, a gente pode brincar com essas operações de várias formas. Mas se vocês não compreenderem bem esse conceito básico, vocês vão ficar muito perdidos, tá? Então foquem aqui no básico, né? Fixem esse entendimento para depois, no segundo momento, a gente falar de outras operações e num terceiro momento, então, a gente falar de ressarcimento. Fechou? Porque aí sim a gente consegue, né, navegar aí por toda essa complexidade. Beleza? Aí o Marcelo tá falando, se o produto for para consumo ou ativo, realmente não terá ST? Então, por exemplo, né, que nem eu falei, tem aquela distribuidora que vende para uma indústria. E essa indústria vai utilizar esse produto como insumo. Realmente eu não tenho ST, tá? Realmente não será aplicável. A própria legislação fala sobre isso, até a Lei Candir, o regulamento do ICMS dos estados, tá bom? Mas eu sugiro que a gente siga por esse caminho hoje, tá? Vamos falar do básico, entendam muito bem isso, que parece fácil, mas é complexo. E aí, no segundo momento, eu trago aqui várias operações diferentes para vocês. E depois a gente fala também de ressarcimento, tá bom? Então vamos lá. Pegamos então a ideia da cadeia de operações. Indústria, distribuidora, comércio, é que eu posso vender para o consumidor final ou para outros estados, né? Depende da minha operação. Pensando que tudo isso aqui está acontecendo dentro do mesmo estado, a minha indústria ou o meu importador recolheu aqui o ICMS por todos. Então isso quer dizer que quando o meu produto sair da distribuidora para o comércio, o meu ICMS tem que ser 0. Né? Vai ter até a CST lá de retido anteriormente, ICMS é retido anteriormente. E do bar do Zé para o meu consumidor final, também vai ser 0. Consumidor final, tá? Então, esses dois contribuintes não vão recolher o ICMS. Mas isso não quer dizer que eles não foram onerados em nenhum momento, porque a indústria repassa isso no preço. Beleza? Então esse aqui é o básico, que vocês precisam saber e ter isso aqui, ó, na cabeça de vocês. Porque aí vocês começam a entender a dinâmica e começam a entender como isso vai funcionar quando a gente foge desse cenário. Ok? Bom, feito isso, né, agora que a gente entendeu essa questão do ICMS, da operação, para que serve, por que existe, né, a substituição tributária, a gente vai falar aqui um pouquinho do convênio 142, tá? Então aqui, ó, convênio 142 de 2018. Aline, o que é esse convênio? Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam a diferença entre duas coisas. Entre protocolos e convênios, tá? O protocolo, em linhas bem gerais aqui, né, pra gente não tomar muito tempo, o protocolo, ele acontece quando tem um acordo firmado entre alguns estados sobre determinado tema ali do ICMS, tá? Então, vai, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, vai lá, se reúnem e decidem sobre determinado tema. Quando eu falo de convênio, todos os convênios, significa que todos os estados, todos, né, inclusive o Distrito Federal, acordaram sobre um determinado tema, tá? Então, protocolos entre estados específicos, convênios, todos os estados. Então, a partir do momento que eu falo assim, gente, o convênio 142 de 2018 trata de todas as regras bases da substituição tributária. O que isso significa? Que todos os estados entraram em comum acordo sobre as regras que eu tenho nesse convênio. Ok? Então, esse convênio, de 0 a 10, ele tem uma importância assim, de 15, tá? Por quê? Porque ele traz todas as regrinhas da substituição tributária. E aí, mais uma vez,
né? Olha a importância de vocês terem essa base. Esse convênio, ele tem uma média de 8 páginas, tirando os anexos. Então, se vocês lerem aqueles 3 artigos e essas 8 páginas, vocês já vão estar muitos passos à frente quando a gente fala sobre substituição tributária, tá? Por quê? Porque todos os estados, ao incluírem a substituição tributária nos seus regulamentos internos, o que eles tomaram como base? Aqueles 3 artigos, que é a Constituição Federal, a CTN e a Lei Candir, e o Convênio 142 de 2018, que traz todas essas regrinhas, tá? Então, esse convênio é leitura obrigatória para quem quer trabalhar com substituição tributária, ok? Muita gente fala assim, Aline, eu uso esse convênio para fazer a pesquisa lá do NCM, eu trabalho com Simples Nacional, né, para ver se tem direito lá à restituição do ICMS, então eu só uso para consulta. Nunca li. Tá errado? Tem que ler. Leitura obrigatória, tá bom? Tem que ler esse convênio. Então, esse convênio, ele revogou o convênio 52 de 2017, né? Então, esse convênio 52, ele trouxe algumas modificações em relação às regras de ICMS-ST, mas ele foi revogado em sua grande maioria, todo, na verdade, né? Porque, inclusive, o STF julgou inconstitucional ali algumas cláusulas, né, desse convênio, porque previa ali até uma bitributação do ICMS. Então, haveria uma mudança no cálculo, né, que foi julgado inconstitucional. Então, hoje, o convênio oficial da substituição tributária é o convênio 142 de 2018. Então, já deixa aí anotado que você precisa ter essa ferramenta de consulta com você. Primeiro, você precisa praticar a leitura, um estudo desse convênio e tê-lo, né, com você como uma ferramenta de consulta. Isso é muito importante, ok? E aqui, né, como eu já falei, então ele traz todas as regras básicas aplicáveis a todos os estados, tá? Então, se vocês lerem esse convênio e depois vocês forem lá no regulamento do ICMS do estado em que vocês estão, por exemplo, vocês vão perceber que é tudo muito parecido. Muda talvez, né, a escrita, a disposição ali, né, dos artigos, das cláusulas, enfim, mas as regras são as mesmas. Por quê? Porque todos os estados concordaram com essas regras. Então, eu não posso chegar lá agora, né, eu, São Paulo, por exemplo, chegar lá e mudar a regra, né, sendo que todos os outros estados praticam de uma forma diferente, ok? Então, o convênio 142 de 2018. O que você vai encontrar nesse convênio? Ele vai te explicar em quais operações incide a substituição tributária, em quais operações não incide a substituição tributária, como que você analisa se um produto tem ou não a incidência da substituição tributária. Inclusive, esse convênio, ele trouxe alterações importantes sobre essa análise, que eu vou falar a seguir. Trouxe, inclusive, alguns exemplos aqui para vocês de produtos, tá? Como que vocês analisam. Vai trazer também, né, as hipóteses de ressarcimento. E, por fim, vocês terão ali vários anexos com os produtos que têm a substituição tributária. Então, vocês vão ter ali tabelinhas com NCM, com SESG, com a descrição do produto. E aí a gente vai conseguir compreender tudo isso. Então, vejam a riqueza de informações que tem nessa legislação, tá bom? Então, leitura obrigatória, ok? Bom, seguindo aqui, deixa eu voltar. Agora nós vamos, né, a essa parte que também é super complexa, que é a análise, né, de um produto, se ele tem ou não a substituição tributária. Primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês, né? Esse convênio, ele é de 2018 e nele teve uma alteração importante, teve, né, um incremento, né, nessa análise, que foi o SEST, tá? Então, o SEST veio aqui neste convênio 142 de 2018.
Então, o que é o SEST? O SEST ele é composto por 7 dígitos, tá? Sendo que os 2 primeiros correspondem ao segmento do bem e da mercadoria, os 3 aqui do meio ao item de um segmento, tá? De bem e mercadoria, e os últimos a especificação do bem, ok? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que provavelmente, talvez vocês não consigam enxergar, mas vou explicar para vocês agora, tá? Aline, por que isso é importante? Por que você está falando de SEST? Fala logo aí como que a gente analisa, né, se um produto tem ou não ICMS-ST. Vejam só esse caso. Certa vez, né, ainda quando eu trabalhava em auditoria, né, trabalhei muitos anos em empresa de auditoria, me deparei com um cliente que tinha este produto aqui, ó. Válvulas para transmissão, óleo hidráulicas ou pneumáticas, tá? O que acontece? Esse cliente, ele era uma indústria, tá? E ele fabricava ali peças, né, voltadas aqui, máquinas voltadas para essa questão pneumática. Então ele construía ali várias máquinas, várias peças, enfim. O que acontece? Esse produto, quando a gente olha a sua NCM, né, antes de ter o SEST, tá? Tinha ali ICMS-ST, então estava previsto no convênio anterior, estava previsto inclusive no regulamento do ICMS de São Paulo, esse cliente é de São Paulo, tá? Só que ele estava no capítulo de autopeças. Autopeças. E esse cliente não utilizava esse produto com essa finalidade de autopeça. Ele utilizava para fabricar máquinas destinadas às indústrias. Tá? Então vejam como na prática a gente tem que se atentar aos detalhes. Não é só olhar NCM e ok. Não, a gente tem que fazer uma análise complementar, uma análise combinada das informações que nós temos. E aí esse cliente, né, tinha muito desse produto, ele vendia muito. E eis a questão, né? Incide ou não incide ICMS-ST nessa operação? Então, quando a gente olha ali a descrição, NCM, perfeito, é o que está previsto na legislação. Mas o segmento que esse item estava era de autopeças e não se aplica ao que ele praticava. Ele não fabrica autopeças. Ele não fabrica nada destinado a montadoras, por exemplo. E aí tem inclusive algumas notas, né, dentro do próprio regulamento, tem decisão normativa, tem portarias, enfim, que trouxeram até essa questão porque existiam outras empresas, existem aqui em São Paulo, que fazem esse mesmo tipo de produto, né? Tem respostas à consulta também que dizem que se esse produto não for utilizado, né, como autopeças ou destinado a montadoras, enfim, não irá incidir ICMS-ST. Certo? E isso, gente, é comum não só nesse segmento, né? Então aqui eu trouxe um exemplo que aconteceu comigo, né? Um exemplo prático. Mas isso é muito comum também em construção civil, em vários itens da construção civil que não são utilizados na construção civil. Como que isso fica? Incide ou não incide a substituição tributária? E por isso veio o SEST, né? Que são os segmentos. E o SEST passou a ser incorporado nessa análise se o produto tem ou não tem a substituição tributária. E o próprio convênio explica que o SEST deve ser observado para a gente saber se aquele produto tem ou não tem substituição tributária. Tá bom? Então, por isso que eu achei importante a gente ter aqui uns minutinhos para falar do SEST, tá? Para que vocês entendam o que é e por que ele é realmente importante. Porque quem nunca lidou com essa situação acha irrelevante, né? Fala assim, gente, mas para que tá falando de SEST, de segmento? Já tinha lá o capítulo lá dentro do regulamento. Mas isso é muito importante. Então, dentro da nossa análise, os detalhes fazem toda a diferença, tá? A gente precisa se atentar a isso, ok? Bom, então falamos de SEST e agora eu trouxe aqui um passo a passo de como analisar se o produto
está sujeito à substituição tributária. Da onde eu tirei isso? Da minha cabeça, da minha experiência, do que eu acho, né? Porque eu mesma montei essa metodologia. Não. Tirei do convênio 142 de 2018. Tá? Então, mais uma vez, leitura obrigatória, junto com aqueles 3 artigos que eu falei no comecinho, tá bom? Então, aqui nós temos alguns passos, tá? E lá, onde que isso tá lá no convênio 142? Na cláusula 7ª. Então, essa cláusula, ela explica como que você deve analisar se um produto tem ou não tem ICMS-ST, tá? Ó, o Marcelo tá falando aqui que ele trabalhou em um e-commerce e o SEST ajudou muito, eu imagino. Né? Hoje, principalmente, algumas empresas que trabalham com marketplace, né, que vendem muitos produtos diferentes, gente, isso faz muita diferença, né? Porque às vezes trabalham ali, eles importam diretamente, né, revendem, vendem em grande quantidade, enfim. E acabam em algum momento ali sendo responsáveis pelo recolhimento do ICMS-ST. Então o SEST ajuda muito nisso, tá bom? Primeiro passo, de acordo lá com a cláusula 7ª, tá? E que a gente tem que analisar. Lembrando que um não é totalmente excludente do outro. O ideal é que a gente faça uma análise em conjunto, tá bom? Analisar a NCM. Então, isso aqui é um trecho lá dessa cláusula, tá? Mas eu vou ler aqui. As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM não implicam em inclusão ou exclusão de bem e mercadoria classificado no código da referida nomenclatura do regime de substituição tributária. O que isso quer dizer? Em alguns momentos, vocês vão se deparar lá no anexo, né, do convênio 142, com NCMs incompletas. Às vezes vocês só vão encontrar o início da NCM, os 4 primeiros dígitos. Isso quer dizer, né, que o fato de eu não ter a NCM completa, de eu não ter os seus desdobramentos e eu só ter o seu agrupamento, vai excluir ou incluir aquele produto da substituição tributária? Não. Significa que você tem que ter mais elementos de análise, tá? Ah, Aline, mas a minha NCM bateu certinho. Todos os 8 dígitos. Ótimo, maravilha. Você já tem um indício de que o seu produto tem, então, a incidência de ICMS-ST. Aline, eu só tenho os 6 primeiros dígitos. Calma, a gente precisa de mais análises. Isso não quer dizer nem que você não está sujeito, que aquele produto, né, não está sujeito à substituição tributária, e nem que está. Você precisa de mais informações, tá? Então, é isso que a gente tem aqui nesse passo 1. Então, você vai analisar a NCM daquele produto. No passo 2, você vai analisar a descrição do produto. Mais uma vez, retirei isso daqui lá da cláusula 7ª, do convênio 142 de 2018. Vou ficar repetindo aqui até vocês se injuriarem e anotarem o número do convênio. Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição do código ou posição utilizada na NCM, o regime de substituição tributária em relação às operações subsequentes será aplicável somente aos bens e mercadorias identificados nos termos da descrição contida no convênio 142. Então, eu fui lá, analisei a minha NCM, tá? Eu percebi que, se eu considerar que lá no meu convênio só tem os 4 primeiros dígitos, bate com o meu. Mas quando eu olho a descrição que está lá no convênio, não tem nada a ver com o meu item. Não tem nada a ver com o item que eu estou vendendo. É outro item. É outra descrição. Não tem nenhuma proximidade, nenhuma similaridade. Então, o que significa? Que eu não vou ter a incidência da substituição tributária. Porque a minha descrição não é condizente com o que está no convênio, tá? Então, vejam que as análises precisam se complementar. Analisei a NCM, eu já vou ter um indício, né? Se está ou não
dentro da substituição tributária. Analisei a descrição. E qual que é o terceiro passo que eu preciso analisar aqui? O nosso querido SEST. Então, a minha análise, ela precisa ser composta de NCM, descrição e SEST. Esses três elementos precisam se conversar para chegar à conclusão se o meu item tem ou não tem substituição tributária, tá? A Luana, querida, tá aqui na live, ela falou que a análise da descrição e segmento é mais importante do que a NCM, inclusive pode estar incorreto. Isso é verdade. Se você vai só na NCM, toma cuidado, tá? Então, a análise precisa ser feita em conjunto. A sua NCM bate, mas se a sua descrição não tem nada a ver, o próprio convênio fala. A descrição precisa estar de acordo com o que prevê lá o anexo do convênio. E o SEST, ó, isso aqui é o que traz lá a cláusula 7ª também. Os convênios e protocolos, bem como a legislação interna das unidades federadas, ao instituir o regime de substituição tributária, deverão reproduzir para os itens que implementarem o SEST, a classificação da NCM e as respectivas descrições constantes nos anexos do convênio 142. Então, como o convênio 142 ele traz as regras básicas, o que está dizendo aqui? A partir do momento que o convênio está falando de SEST, o regulamento interno dos estados precisam se adaptar e trazer também essa informação para o seu regulamento interno. Ok? Então, o último passo aqui vai ser a gente analisar o segmento. Então, a minha descrição bateu, o meu NCM bateu, mas o meu segmento não tem nada a ver. Nada a ver. O que isso significa? Não incide substituição tributária. E aí, ó, agora que vocês pegaram esses três passos, NCM, descrição e SEST, que o próprio convênio prevê, vamos voltar naquele exemplo que eu dei? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nesse exemplo, ó, qual que era o caso, né? A minha NCM batia, perfeita, e a minha descrição também. A minha descrição do produto, que ia lá no documento fiscal, inclusive, era isso mesmo, esse era o produto. Mas o meu segmento não era. O meu segmento não tinha nada a ver com isso daqui. Então, quando eu cheguei lá no meu passo 3, ó, passei pelo 1, NCM ok, passei pelo 2, descrição ok. Cheguei no 3, minha análise foi concluída aqui. Não tem substituição tributária, tá bom? Inclusive, pessoal, eu falo muito de recuperação de créditos, vocês sabem, né? É a minha expertise. E mesmo quando a gente fala de contribuintes do Simples Nacional, tá? É importante vocês fazerem essa análise, tá? Dependendo ali do produto. Então, por exemplo, bares e restaurantes, isso não vai ser muito comum, tá? Mas vou dar um exemplo aqui de lojas de materiais de construção. Sabe o comércio de material de construção, esses depósitos? Eles vendem muitos produtos com ICMS-ST, né? Muitos produtos têm substituição tributária. Se vocês pegarem lá no convênio, o anexo que fala de construção civil, vocês vão encontrar muitos itens. Só que essa análise aqui é importante, tá? Então, você pode seguir por essa análise, você pode até pedir a nota fiscal do fornecedor para ver se ele indica lá que o produto veio retido anteriormente da indústria, tá? Mas isso aqui é importante vocês saberem, tá? Não caiam no erro de olhar só NCM. Substituição tributária é mais do que isso, tá? E tenham esse convênio como uma ferramenta de pesquisa, importantíssimo, ok? Tô vendo que a Fabi tá aqui na live, um beijo, Fabi, que bom ter você aqui. E aí, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de análise, dois, tá? Então, eu trouxe o exemplo perfeito e o imperfeito, ok? Então, aqui, ó, eu peguei essa listinha de
de um cliente, tá? Então, eu tenho aqui a NCM 3904-2200. E para essa NCM, ele tem esses produtos aqui lá no estoque dele, ok? Então, ele tem o composto de PVC, deixa eu ver aqui, pessoal. Composto de PVC cristal, preto, branco, marfim, enfim, tá? Tipo composto de PVC. Então, esse é o produto que ele tem lá no estoque dele. Aí, eu tenho aqui os meus passos de análise, né? NCM, descrição e SEST, ok? Quando eu olho lá no meu convênio, lá no convênio 142 de 2018, eu encontro a seguinte situação. Vocês lembram qual que era a NCM? 3904-2200. Quando eu olho aqui no meu convênio e eu busco pela 39, quando eu olho aqui, nenhuma se encaixa, ó. É 3904, tá? Mas vejam aqui, ó. Espiral, perfil para encadernação de plástico e outros materiais classificados nas posições de 3901 a 3914. Então, tudo que tiver aqui dentro entra nessa condição. E o meu é 3904. Então, tá aqui. Então, vejam, passo número 1, NCM. Eu encontrei a NCM no convênio. Vamos lembrar qual que é o produto? Composto de PVC. E no meu convênio, eu tenho espiral para encadernação de plástico. Tem alguma coisa a ver? Olha o anexo, produtos de papelaria. Eu estou falando de um composto de PVC, gente. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Não é o produto. Né? Apesar da NCM estar aqui, nesse intervalo que traz o convênio, não tem nada a ver. Vocês entenderam? Então, ó, NCM bateu. Descrição não bateu. O segmento, que é o SEST, menos ainda. Então, qual que é a conclusão que eu chego sobre esse item? Não tem ICMS-ST, nem nas operações internas e nem nas operações interestaduais. Deixa eu ver aqui, o Sérgio está falando que no exemplo que eu dei, né, o produto não era do ramo automotivo, mas se ele puder ser usado no ramo automotivo, vai ter ST. Se a venda dele for destinado, por exemplo, a uma montadora, que aí sim vai ter o fim automotivo, aí sim vai ter incidência de ICMS-ST. Mas não era o caso desse cliente. Nenhum cliente para o qual ele vendia tinha o fim de usar esse produto como uma autopeça, tá? Então usava esse produto, era uma máquina, na verdade, que ele montava e usava dentro das indústrias mesmo, tá? Porque tinha essa questão pneumática, ok? Então vejam quantas coisas a gente precisa analisar. Né? Não é simplesmente, a NCM está lá, tem ST. Não. Você precisa analisar de quem você recebeu, para quem você está vendendo, em qual lugar você se encaixa na cadeia de operação, se o produto entra dentro desse conglomerado aqui de análise, tá? Então é muito além, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui. Então, nesse caso, chegamos à conclusão que não tem ICMS-ST, certo? Exemplo 2, desse mesmo cliente. Então, eu identifiquei lá no cadastro dele esse produto, ó, NCM 39191090 fita isolante, tá? Então, 39191090 fita isolante. Esse é o produto do meu cliente. Quando eu olho lá no meu convênio, eu tenho esse produto. Aqui em autopeças, tá? Então eu tenho aqui, ó, fitas, tiras, adesivos, autocolante, plásticos, refletores, mesmo enrolos, plástico, não sei o que, tá? NCM 39191090. Eu tenho aqui, ó, 1000, 9000, não se encaixa, certo? Outro NCM.
Então, aqui, anexo autopeças. Aí eu tenho aqui o anexo de materiais de construção e congêneres, tá? 39,19. Eu tenho só o início. E lembra que se eu tiver algum desdobramento que se encaixa na descrição, tem CMS-ST. E aqui, ó, indo já direto ao ponto, ó, veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins. A minha descrição bateu perfeitamente, tá? Aqui eu também tenho um outro anexo que fala de lonas, tá? Mas aqui bateu. E aí, quando eu questiono o meu cliente, né, para que serve essa fita isolante, ele fala que é destinado, né, a reparos, a construção mesmo, né, que ele realmente fabrica para este fim, o que a gente vai ter? Que o meu produto tem ST. Por quê? Porque eu tenho a NCM que bate, a descrição que está exatamente igual ao meu produto, né, é uma fita isolante, e o meu segmento. Ok? Então, vocês compreenderam a diferença entre as duas análises? Então, no primeiro, né, a gente tinha ali algo nada a ver com o meu produto real. No anexo de papelaria, nada a ver com o que realmente é. E aqui eu alerto vocês, inclusive, né, para mais uma coisa, que eu sempre falo. Então, quem me acompanha já sabe. O quanto é importante, dentro dos trabalhos tributários, seja de recuperação de créditos, seja uma revisão fiscal, um planejamento tributário, o quanto é realmente importante vocês conhecerem a operação do cliente. Se possível, ir até a fábrica, entender o que ele fabrica, para quem ele vende, de quem ele compra, quais são os estados, qual é o insumo, tudo isso faz diferença. Porque como que você faz uma análise dessa sem conhecer o produto? Já tiveram casos, por exemplo, que eu precisei fazer essa análise em conjunto com o cliente. Porque ninguém melhor do que ele para saber o produto que ele vende. Para saber para que serve, do que ele é constituído, enfim. Certo? Então, pessoal, nessa aula de hoje, que deu aqui exatamente 1 hora, a gente entendeu os conceitos básicos da substituição tributária, ok? Entendemos, né, qual que é a cadeia de operações onde ela se aplica. Vou voltar aqui no começo. Então, onde, né, essa cadeia de operações se aplica, como que ela funciona, qual que é a dinâmica, né? Entendemos que o primeiro aqui da cadeia é o substituto e os demais são os substituídos, né? Então, quem recolhe o ICMS-ST é o substituto e os demais, né, que são desonerados do pagamento do recolhimento são substituídos, né? Falamos aqui do convênio 142, né? Então, se você quer estudar ICMS-ST, talvez hoje não pode investir num curso, não pode investir num livro, o convênio tá lá, gente, é só entrar lá e imprimir. Ou ler lá no computador mesmo, você nem imprimir o negócio, tá bom? 8 páginas para vocês lerem. Mas não é aquela leitura assim, né, gente, de passar o olho. É ler, é grifar, é escrever, é pesquisar o termo que você não conhece. Isso é estudar. Isso é aprofundar o seu conhecimento de verdade. Então, passamos pelo convênio 142 e depois a gente entendeu como que a gente analisa se um produto tem ou não tem substituição tributária. Quais são os passos, né? Quais são os detalhes que eu preciso observar para eu saber se esse item se enquadra ou não na substituição tributária, ok? E essa é a nossa aula de hoje, gente. Me diga aí se vocês gostaram. Vamos partir para mais aulas sobre substituição tributária, né? Que nem eu falei, a gente pode agora trazer vários tipos de operações diferentes, né? Distribuidora para indústria, né? Para a gente entender outras situações também, sair do mundo perfeito, né? Para outros estados, vendas para o Brasil inteiro, como que isso funciona. E também uma sobre ressarcimento, né? Que também é super importante. Ressarcimento, quando cabe o ressarcimento, como fazer, como pedir, né? Como que é a base do cálculo, né? Óbvio que não dá para explicar tudo em uma live, mas acredito que dá para pegar os conceitos gerais.
tá bom? Então, tô vendo aqui o pessoal falando que gostou do aulão, que adorou, que bom, fico muito feliz, fiquei preocupada no começo com os probleminhas técnicos que tivemos, mas o ao vivo é assim, né, gente? Acontece. O importante é que deu tudo certo, o importante é que ajudou vocês de alguma forma. E é isso. Todo mundo aqui participando, eu fico feliz. Obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês, por estarem aqui comigo no horário do almoço. E só quero dizer que agora na parte da tarde eu vou trazer uma super novidade para vocês. Então me acompanhem lá nos stories, tá? Compartilhem depois os meus conteúdos, que nem eu falei. Fiz um conteúdo hoje falando de contribuinte substituto substituído. Compartilhem com os amigos de vocês que são da área, que podem precisar desse conteúdo também. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal falando que a didática é show, muito bom. Grava pra gente. Ó, eu deixei aqui gravando e a ideia é subir pro YouTube, tá? E eu aviso vocês quando estiver disponível. Aula excelente, queremos parte 2. Muito bom, pessoal. Então a gente vai seguir por esse caminho. Vou preparar agora outra aula para vocês, pra gente falar mais sobre substituição tributária, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no meu perfil e a gente vai se falando.